Eu convidei a psicóloga Nayara Ribeiro para conversar um pouquinho para a gente sobre como é que os pais e as mães podem abordar os seus filhos numa conversa dentro de casa sobre esse assunto. Eu acho que nesse momento um diálogo é fundamental para amenizar até mesmo a preocupação de ambos, né? Tanto do filho dentro da escola como do pai e da mãe. Não é isso, Nayara? É uma satisfação estar aqui mais uma vez falando sobre saúde mental. Nayara, é um momento realmente difícil. A gente não imaginava que dentro de um espaço tão sagrado que é a escola, a gente pudesse estar vivendo esse clima de medo, né? O que a gente pode fazer enquanto pai, enquanto mãe? De que forma a gente pode chegar no nosso filho? Meu filho, o que está acontecendo? Como é que eu posso abordar? Como é que um pai pode sentar para conversar com o filho? Primeiro de tudo, esse esclarecimento de replicar essas informações, fazer com que isso circule demais nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, isso é muito prejudicial. Primeira coisa é que os pais eles tentem manter uma calma e não ficar disseminando esse tipo de conteúdo por causa do chamado efeito contágio, que isso foi muito, muito notório nesses últimos ataques. Um ataque ele pode ter efeito de propiciar novos ataques pelo período de 13 a 14 dias. Então, a gente viu isso bem na prática, né? Que após a divulgação de um ataque, vieram outros ataques na sequência. Por que isso acontece? Primeiro, por que a gente tende a replicar essas informações? Porque quando a gente passa por uma situação assim revoltante, uma situação que fere esse direito à dignidade, à vida humana, a gente desperta para 3 sentimentos: tristeza, raiva e curiosidade. Então, a tristeza e a raiva faz com que as pessoas, muitas vezes, se impelem a compartilhar a sua opinião, a mostrar que também está revoltado, que também está triste. Essa tristeza e essa raiva juntas viram revolta. E aí as pessoas, nesse intuito de colocar esse sentimento para fora, utilizam das redes sociais para divulgar: olha que absurdo o que aconteceu. E aí, muitas vezes, vão divulgar a imagem do criminoso. E isso é muito ruim, porque esses grupos extremistas, eles querem notoriedade, eles querem visibilidade. E aí, quando a gente replica esse tipo de informação, esses detalhes, a gente está incentivando, inconscientemente, sem intenção, obviamente, que outros grupos, que outras pessoas busquem fazer atos semelhantes, para poder ter essa visibilidade também. O outro ponto é que a gente precisa estar muito próximo das crianças e dos adolescentes. O tipo de conversa vai depender também do nível de maturidade da criança ou do adolescente. Os pais eles precisam estar atentos, muito mais do que ficar avisando para a sua comunidade ou para as pessoas dos seus contatos, das suas redes, que olha que absurdo o que está acontecendo, que elas estejam mais próximas dos seus filhos, que esse diálogo ele seja mais corriqueiro na dinâmica familiar. A gente sabe que hoje em dia os pais têm muitas vezes triplas jornadas de trabalho e têm pouco contato com os filhos, pouco contato para saber o que eles estão acessando, que tipo de conteúdo eles estão consumindo. Então, ter esse cuidado, claro que a gente não vai demonizar o acesso às redes, elas têm um papel importante, mas só que a gente precisa estar atento ao que as crianças e os adolescentes estão consumindo. Esse é assim, um ponto muito X dessa questão, né? O acesso a essas redes sociais, né? O governo federal está tentando ver se consegue dar um freio nessas redes sociais, porque não é terra sem lei e isso acaba se disseminando como um passe de mágicas. E como é que regulamenta isso, como é que orienta isso, como é que normativa tudo isso? Nayara, como é que você chega para assim, o seu filho, né? Você que é mãe, sabe muito bem, tem isso na lida. Como é que você chega? Minha filha, que site é esse que você está vendo? Quais são os grupos de WhatsApp? Até que ponto um pai não chega a ser invasivo demais na vida da sua criança? Eu digo invasivo no sentido que eu sei que você é pai, eu sei que você tem o zelo e o cuidado pelaquela criança, mas existe a privacidade também de cada um, né? Assim, às vezes a criança pode não se sentir confortável de conversar determinadas situações. Como é que eu chego para falar? Como é que é a melhor forma? Tudo isso vai depender do vínculo, né? Da forma como o pai e a criança, o pai e o adolescente desenvolve esse diálogo. Claro que na adolescência isso fica muito mais difícil, assim, muito mais
delicado, porque é um processo em que a pessoa ela está buscando a sua individuação. Então, ela tenta se separar, é um processo de maturação, é um processo de descoberta. Então, a criança, que até pouco tempo era criança e tinha uma relação muito íntima, muito próxima com os pais, ela passa a se afastar para poder ter a sua própria identidade, na construção da sua identidade. E nesse período, o adolescente ele vai sempre buscar ter um mundo próprio, um mundo íntimo, um mundo separado do restante dos pais, da família. Só que aí, para os pais chegarem a isso, eles primeiro têm que falar da importância de acessar conteúdo seguro, primeiro de tudo. Ter essa conversa com o filho, de dizer o que é importante ele observar, quais as redes sociais, quais os perigos da internet, ter cuidado, porque não é só o acesso a conteúdo extremista que tem na internet. A gente tem muitos perigos, incluindo pedofilia, entre outras questões. Mas, em relação a esses ataques, especificamente, primeiro, a gente precisa iniciar o diálogo de perguntar como é que você está. O que você sabe sobre o ocorrido, né? Primeiro, ouvir o que a criança sabe, quanto de informação que ela teve acesso, porque, de forma geral, criança pequena não deve ter acesso a noticiário. Na verdade, ela não deve ter acesso a tela nenhuma até os 2 anos, segundo os últimos estudos mais atuais sobre essa coisa do acesso a telas para a criança e a implicação no desenvolvimento. Então, até 2 anos, nada de tela, nem televisão, nem celular, nada. Aí, quando ela cresce um pouquinho, esse uso de telas tem que ser regulado. Mas, digamos que é uma criança maior e ela soube desses ataques, ela vai trazer isso para o contexto da família. E aí o pai, ele primeiro tem que ouvir com atenção o que a criança sabe, quais são as dúvidas que ela tem. Não se deve mentir, mas se deve informar de acordo com o nível de compreensão da criança, né? Se houve mortes e a criança perguntar, teve alguém que morreu? Sim, infelizmente, algumas pessoas não resistiram. Mas o mais importante é passar para a criança que esses casos são isolados. Eles estão mais em voga na mídia, exatamente por ser casos raros, né? Então, a criança pode ter essa impressão de que ela está vulnerável, de que pode acontecer na escola dela, de que pode acontecer no trabalho do pai ou da mãe. Só que o pai ele tem que manter essa tranquilidade para passar isso para a criança, de dizer que ela está segura, de que isso não vai se repetir na escola dela, de que tem outros adultos que podem protegê-la, para que a criança ela possa, diante também do questionamento dela, né? Você não precisa iniciar essa conversa do nada, mas você pergunta como é que você está se sentindo, o que é que você sabe sobre isso, partindo do conteúdo que a criança traz. Nós passamos por situação parecida durante o período da pandemia, né? Porque todo mundo teve que ficar dentro de casa, preso dentro de casa, de toda aquela... ver aquela ansiedade, aqueles transtornos de estar dentro de casa, sem entender bem o que era que estava acontecendo. E é um sentimento assim parecido, de uma situação diferente, mas um sentimento muito parecido. A gente viveu isso há recente período, né? Eu acho que o momento é tranquilizar, ter calma, ter tranquilidade. Medidas estão sendo tomadas por várias instituições e autoridades que são competentes para isso. Às vezes a gente acha que é aquela história do achar, né, Nayara? A gente acha que a medida é menos eficaz ou que a medida é mais eficaz do que a necessidade. Às vezes é menos, às vezes é mais. A gente sempre poderia fazer de forma diferente. É muito difícil um ambiente que você tem muitos pais e muitas mães, cada uma pensa de um jeito, cada um acha que essa é a forma correta de lidar com o projeto, com a situação, e assim, você lidar com essas diferentes opiniões, aquela história que você falou, né? Você junta os vários sentimentos e cada um quer dar a sua colaboração e dizer que desse jeito é a melhor forma de resolver o problema. Numa falsa sensação de potência, né? Porque quando você se vê numa situação dessa, você enxerga, pela empatia, você imagina o que o outro está sentindo. Você, enquanto pai, imagina o que seria estar no papel desses pais que perderam os filhos, por exemplo, no ataque em Blumenau. E isso toca a gente. E nessa sensação de buscar fazer algo, às vezes o pai ou a mãe vai nessa luta, assim, nesse intento de fazer algo, e às vezes esse algo é replicar uma mensagem, às vezes aí cobrar... Inconscientemente. Nessa ideia de que, fazendo isso, ele está fazendo algo para impedir que isso aconteça também no contexto do seu filho. Mas é também, assim, alguns estudos que estão sendo divulgados, algumas notícias, inclusive,
de alguns veículos de comunicação, de que os psicólogos que estudam essa questão da psicologia de emergências e desastres, da psicologia escolar, eles estão propondo que esse seja um período para a família se aproximar mais da escola. Aproveitar essa oportunidade em que a escola está em voga, está se discutindo que escola é essa que nós temos, quais as condições de segurança para essa escola, que os pais voltem a fazer parte, de fato, da comunidade escolar. Que a comunidade escolar não são só os professores e os alunos, é a família também. Então, participar da escola, discutir quais são as medidas que eles acham que é mais necessário, e a comunidade escolar definir quais são as saídas para realmente manter a segurança na escola. Outro ponto importante é que, se seu filho perceber algum colega com alguma atitude estranha, com alguma ameaça de ferir outros colegas, você dizer para o seu filho que ele precisa procurar um adulto. Não vai espalhar a fofoca na escola, nada disso, mas que ele procure um adulto. Tia, meu amigo falou isso, eu não acho que é legal. E aí o adulto vai e faz essa intervenção. Porque, geralmente, essas pessoas que cometem esse tipo de ato, elas têm uma vivência de sofrimento e, às vezes, elas estão cooptadas por grupos extremistas que utilizam da vulnerabilidade dessas pessoas para cometer esses atos. E essa história, assim, ser cooptado por esses discursos, né, assim, de ódio. Isso bate muito com essa história das redes sociais, né, porque esses discursos são facilmente encontrados nesses espaços, né, é por isso que essas empresas, elas têm alta responsabilidade nisso tudo, né, e não existe fórmula perfeita para combater uma situação como essa. Se existisse, ela não estaria acontecendo. Então, não é só a polícia na porta da escola que vai resolver. Também isso ajuda, isso é vamos dizer assim, um atenuante, isso vai ajudar, não é só a porta da escola trancada com 12 cadeados, não é só isso que vai, não aprisionar o estudante dentro da escola, não é só isso, é também isso, né? É ter maior controle com quem entra e com quem sai. Discussão sobre bullying, cultura de paz. Cultura de paz, né? Que tipo de conteúdos esses estudantes acessam dentro de casa, como é a relação da família com a escola, do filho com o pai dentro de casa, na rua, na comunidade. Violência doméstica. A violência doméstica, a violência contra o próprio filho, às vezes é a mãe que bate muito no filho, ou seja, esse contexto de violência, ele não se só compreende dentro dos muros da escola, né? Isso é mais abrangente do que a gente possa imaginar. E qualquer medida, sei lá, eu já vi de porta giratória na porta da escola a ter gente armada, policial armado dentro de escola. Então, assim, tudo pensado, são sugestões que são oferecidas, e assim, é aquela história, né, de separar aquilo que dá certo, o que não dá certo, o que é bom para a escola, o que não é bom para a escola, para o estudante, o que é bom, porque, assim, eu acho que nesse momento, uma construção coletiva, uma discussão nacional sobre esse tema, e trazendo aqui para a nossa realidade, isso é fundamental. Eu acho que essa palavra, Nayara, é mais de conforto, de empatia, de você estar próximo do seu filho, de conversar um pouco mais com o seu filho, de estar mais aberto. Às vezes esse distanciamento entre a gente mesmo, né, como família, né, às vezes isso atrapalha muito no desenvolvimento da própria criança, né? Exatamente, ela fica sem referências, né? Assim, esses grupos, eles atacam escolas não por acaso, né? É uma das células base da sociedade, a escola. E também são grupos muito vulneráveis, né? Então, isso faz com que sejam alvos, né, desses grupos. Mas é realmente um período em que a gente precisa rever. A gente está vivendo uma crise de valores morais na nossa sociedade. A gente foi colocado muito para a gente essa coisa da polarização, dos discursos de ódio. Isso, claro que ia ter uma repercussão na nossa sociedade. Infelizmente, isso chega a esses extremos, mas a mensagem é de que tranquilizem seus filhos, tranquilizem suas filhas. Assim, eu mesma levei um susto, porque a minha filha disse que estava rolando nos grupos de WhatsApp que ia ter um ataque em todas as escolas num dia específico do mês. Aí eu fiquei bem assustada. Como assim? Né? Porque estão já dizendo que não vão para a escola nesse dia tal. Aí eu, não, mas a gente tem que ter cuidado com essas informações. E, como a Elistênio falou, e se você recebe esse tipo de mensagem, de ataques, denuncie,
procure a polícia, procure as autoridades, porque essa onda também de fake news, isso também é esperado para esse momento, né? Tem pessoas que se aproveitam disso para disseminar o pânico, disseminar o terror. E eu realmente lembrei demais do período da pandemia, que era o que a gente mais orientava para as pessoas quando elas estavam com medo do vírus, do medo de serem contaminadas. Acesse menos informação, tenha acesso a menos conteúdo, porque isso gera na gente o sentimento de que o perigo está ali na porta. É claro que não tem como a gente prever que uma coisa dessa vá acontecer, mas se a gente entra nessa onda de pânico, a gente vai ter realmente medo de mandar o filho para a escola, vai ficar numa sensação de insegurança. Pessoas que têm uma tendência à ansiedade passam a ter crises mais recorrentes. Hoje mesmo eu atendi, lá no meu trabalho, uma pessoa que teve uma crise de ansiedade com medo da filha ser vítima de um ataque. Então, é importante que a gente tenha cuidado realmente no acesso a esses conteúdos e que evite de propagar essas mensagens. Nayara, para a gente encerrar, o apoio psicológico nesse momento é fundamental, né? Sim, existe até um projeto de lei para ter psicólogos e assistentes sociais nas escolas, já foi aprovado, falta implementação. A gente sabe que a rede de saúde mental no Brasil, ela ainda precisa avançar muito nesse acesso à saúde mental, tanto no contexto escolar como no contexto da saúde mesmo, mas quem sentir que essa ansiedade, esse medo está atrapalhando a sua vida, atrapalhando as suas tarefas da vida diária, procure ajuda profissional, porque a partir do momento que essa preocupação passa a incapacitar você para a sua vida diária, ela precisa de uma atenção maior. E aí o profissional de saúde, geralmente o psicólogo, o médico ou o psiquiatra, eles podem dar essa atenção e avaliar o seu caso. Perfeitamente. Nayara, muito obrigado mais uma vez pela presença, tá? Aqui no programa. A gente que agradece, estamos à disposição para falar sempre sobre saúde mental. Assunto sempre muito importante.